Eu estou aqui com o irmão David, da comunidade TZ, e eu queria fazer aqui uma breve entrevista com o irmão para espalhar esta mensagem de TZ para se calhar, as pessoas que não conheçam e que pronto, possam estar interessadas a vir cá ou aprender mais. Portanto, só brevemente pode-se apresentar um pouco. Obrigado, sim. Olá, eu sou o irmão David, sou irmão aqui na comunidade de TZ, sou português de Porto Alegre e estou aqui em TZ há cerca de 30 anos. Ok. Então, outra vez, muito brevemente, pode explicar um pouco o que é TZ e o que é que difere TZ de outros lugares de oração pelo mundo, pronto. Sim, falaste de TZ como um lugar e eu acho que antes de mais é isso mesmo. TZ é uma pequena aldeia onde se instalou uma comunidade de irmãos, portanto, primeiro com o fundador, o irmão Roger, que chegou aqui em 1940 e celebramos agora a sua chegada. Foi a 20 de agosto de 1940 que ele chegou à procura de um lugar, de uma casa, onde pudesse começar uma vida comunitária com irmãos de diferentes igrejas, de diferentes culturas, que quisessem viver juntos um sinal de reconciliação, de comunhão, de que apesar das diferenças que há, por causa de Cristo e do Evangelho, podemos viver como irmãos. Ele começou sozinho, depois juntaram-se outros irmãos, a comunidade foi crescendo e uns anos mais tarde, cerca de 20 anos mais tarde, alguns grupos começaram a pedir para vir aqui partilhar a oração dos irmãos, passar uns dias junto da comunidade e os irmãos responderam a isso e aos poucos foi-se organizando este esquema de encontros que temos hoje. E o que é que o irmão Roger veio para cá e o que é que meio que atraiu os outros irmãos a virem também? Eu acho que quem atrai em primeiro lugar é Cristo, não é? Sim. Mas sim, atraiu a viver esta mesma aventura. O irmão Roger chamava-lhe uma parábola de comunhão, um sinal de comunhão. E no início ele esteve sozinho, mas estava muito atento também às pessoas que sofrem. E naquele tempo, durante a guerra, havia pessoas que fugiam, que se escondiam, judeus, franceses da resistência, que passavam por aqui. O irmão Roger começou a acolher, a esconder pessoas aqui em casa. Foi o primeiro acolhimento que houve, foi pessoas que fugiram da guerra, na casa onde vivemos. Okay. E a situação depois soube-se. A Gestapo veio várias vezes aqui a casa tentar incriminá-lo, mas ele tinha sido sempre avisado. Portanto, conseguiu esconder as pessoas ou enviar as pessoas esconderem-se nos bosques e nunca foi incriminado. Até que um dia lhe disseram que o vinham prender. E, portanto, ele teve que se esconder ele próprio na Suíça, ficou em casa dos pais, em Genebra, e foi lá que encontrou os primeiros jovens que se juntaram a ele, começaram a animar orações todos os dias numa capela da Catedral de Genebra, em que participavam estudantes, estavam muito ligados às associações de estudantes, e, portanto, acho que veio daí também o contacto com outros irmãos desse tempo vivido em Genebra. Sim. Então, nesta semana que eu estive aqui em TZ, eu já tinha aprendido mais ou menos, já tinha mais ou menos uma ideia do que era. Eu notei que o estilo de oração que vocês têm aqui é uma estranha mistura, mas funciona assim, funciona muito bem, mas é uma estranha mistura de cânticos, música, som e silêncio. Portanto, qual é que é o papel dessa mistura, desse mix aqui em TZ? Porque é que decidiram fazer esse meio yin e yang de cântico, silêncio, depois silêncio para música? É uma procura, quer dizer, o que temos hoje é o fruto de uma procura ao longo dos anos e que vai continuar a evoluir. Vamos continuar à procura de como ter uma oração em que as pessoas se possam sentir acolhidas e se possam sentir à vontade. No início a oração era muito mais tradicional, com mais canto gregoriano, com muito em latim, e depois quando as pessoas começaram a vir, os jovens começaram a vir, diziam isto é muito bonito, mas nós não percebemos nada, não é? E os irmãos perguntaram-se, mas que imagem da oração é que nós estamos a dar? A oração não é algo reservado para alguns, mas é algo que deve ser mais simples, mais aberto, mais acessível. E então procuraram como fazer para que as pessoas não viessem a TZ para ver os irmãos rezar,
mas que viessem a dizer para rezar com os irmãos. E foram procurando, portanto, estes cânticos repetitivos. É evidente que uma comunidade religiosa consagrada procura ter um tipo de oração meditativa, não é? Que ajude a entrar, a meditar a palavra e a entrar num espírito mais contemplativo. E, portanto, este recurso aos cânticos que nos ajudam a rezar, Santo Agostinho dizia já, quem canta reza duas vezes, portanto o canto fica mais, emprenha-se mais em nós, e depois o canto repetitivo, não é? Em que ouvimos uma vez, se calhar uma frase que vem dos Salmos, que vem de longe, que parece estranha, que parece difícil de perceber, mas quando a vamos repetindo, vamos interiorizando e aos poucos vamos assumindo estas palavras que se vão tornando na nossa própria oração. E o mesmo com cânticos em língua estrangeira, tendo uma frase simples que repetimos, podemos aprender, mesmo não falando a língua, e podemos ir acolhendo esta palavra, esta oração, e abrindo também o nosso espírito a outros, não é? Não sou só eu a rezar, mas estou aqui a rezar em comunhão com muitos outros, não é? E com outros que falam outras línguas, que se aproximam de Deus de outra maneira, mas que juntos queremos olhar para Deus em conjunto como irmãos e irmãs, não é? Se Deus é Pai, nós somos irmãos e irmãs uns dos outros, não estamos isolados aqui no mundo. E essa oração internacional, essa oração contemplativa, essa oração, como disseste, com cânticos, silêncio, escuta da palavra, inspirada no esquema tradicional da liturgia, mas adaptado, simplificado, para se tornar mais acolhedor e mais acessível. Então, meio que o objetivo é meio que quebrar as linhas arbitrárias e as fronteiras que podem nos dividir, mesmo que não seja uma divisão violenta, e pronto, unir-nos todos ao nosso Senhor. Vamos. Sim, penso que é isso. Cristo reúne-nos, não é? Sim. Então, como alguém, como já disse, vêm muitos jovens cá, como alguém que acompanha jovens portugueses também, hoje em dia, qual é que acha que é o maior desafio espiritual que enfrenta os jovens? Não sei se tenho capacidade para analisar assim, não é? Os jovens e entrar em grandes desenvolvimentos nesse sentido, isto de uma forma generalizada. Mas o que vejo aqui muitas vezes é que os jovens ficam contentes de ter exatamente um tempo de paragem, um tempo de silêncio, um tempo que se podem centrar, que vêm de vidas muitas vezes muito dispersas, com muitas coisas, muitas solicitações, muita atividade até, e que ter a capacidade de parar, nos encontrarmos a nós mesmos, nos pomos tal como somos frente a Deus, nos dá a todos mais confiança, mais abertura para ir ao encontro dos outros e para acolher os outros como eles são. Portanto, uma sede de interioridade, uma sede de tempo, de silêncio, de paragem, de escuta de nós mesmos e, portanto, como consequência de abertura aos outros de uma forma mais acolhedora. Então, para os jovens que vêm cá à procura de, parar um pouco, refletir, muitos jovens, como o irmão já disse, vivem vidas apressadas. Eu sinto que muitos jovens, isto é um sentimento que ao analisar não posso dizer muito bem, mas sinto que vai acontecer é que muitos jovens vêm cá e vão olhar só para a experiência como uma experiência e não como algo que possam trazer para a vida. Então vão se lembrar da experiência como só pela experiência em si, só pela semana que tiveram cá, ou pelas 2 semanas, ou pelo mês que estiveram cá. Portanto, como é que se pode manter a chama da oração viva que nós recebemos aqui e como é que podemos interiorizar isso e meio que dissolver isso nas nossas vidas? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante para nós acolher todos e cada um como ele é, no caminho em que ele está, na procura em que ele está, e portanto não vamos pôr como condição para virem aqui, virem à procura disto ou daquilo, levarem isto ou levarem aquilo,
mas acolher a pessoa como ela é, cada um como ele é. Isso não significa, evidentemente, que não lançamos desafios, que não lançamos perguntas e que não lançamos também convites a procurarem e a utilizarem aquilo que aqui viveram, não como uma experiência isolada, mas como algo que os pode depois motivar a continuar. E é também um pouco nesse sentido que procuramos sempre, quando as pessoas aqui vêm durante a semana, propor um momento de encontro por países, em que as pessoas que se encontram vêm do mesmo contexto, da mesma realidade, e em que podemos falar de como dar continuidade a esta experiência, não é? Não ficar agarrado ao que vimos aqui, nem tentar copiar o que se vive aqui noutro sítio, porque isso não funciona, não é? Mas se as pessoas aqui vivem coisas que lhes tocam, que lhes marcam, que gostam, como é que podem levar essas coisas, como é que podem adaptar essas coisas ao seu contexto, à sua realidade, na sua terra, na sua escola, no seu trabalho, o que é que podemos viver? E eu gosto de sublinhar que o que é importante aqui não é TZ, é a vivência dos valores do Evangelho. E esses podem ser vividos aqui, como podem ser vividos em todos os locais do mundo, não é? Sim. Portanto, ver o que é que houve que marcou mais aqui e de ver como é que isso pode ser vivido noutros contextos. Ok. Então é meio que, como o irmão próprio disse ontem, nós ontem tivemos um encontro, anteontem, tivemos um encontro dos portugueses, o próprio irmão disse meio que esquecer TZ, e como eu disse, pronto, meio que tentar dissolver esta experiência na nossa vida em vez de olharmos para esta experiência como passado ou como algo. Sim, se a experiência termina quando saímos daqui, pode ter sido muito bom, mas sabe a pouco. Sim, sim. Então, só para concluir rapidamente, para os jovens que estão aqui, que vão voltar, ou para os jovens portugueses que já voltaram, ou para os jovens portugueses que estão em casa a ver e gostariam de conhecer mais sobre este local, ou sobre os ideais que este local propagam, uma breve mensagem para alguém que queira ter uma vida de oração mais realizada e mais completa. Eu lembro-me das palavras do Papa João Paulo II, quando esteve aqui, que dizia: passa-se TZ como se passa perto de uma fonte. O viajante para, bebe da água, sacia a sua sede e depois continua o caminho. Portanto, volta a caminhar reforçado com essa água que bebeu. Portanto, penso que isso pode nos inspirar. Podemos vir aqui a TZ, de facto, procurar revigorar as nossas forças, a nossa inspiração, o nosso entusiasmo. Não é, evidentemente, a única fonte. Há muitas fontes que podemos encontrar no caminho, mas esta é uma que temos disponível e que nos pode ajudar a sair com mais vontade de oração, com mais vontade de comunhão com os outros, com mais vontade de reconciliação. Ok. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Por agora é só isto e obrigado pelo tempo. Obrigado.